Então o livro começa a trazer para a gente a discussão sobre hipertensão de fato, né? E a gente vai, no fim do capítulo, ele sugere que a gente consiga cumprir com alguns objetivos, né? Ele começa trazendo dados epidemiológicos, né? Então a gente tem mais comumente a hipertensão afetando homens jovens, negros e grupos socioeconômicos mais inferiores do que as classes contrárias. E, é claro, as pessoas idosas pelo efeito arteriosclerótico, certo? A hipertensão é dividida para a gente em duas categorias essenciais, né? A hipertensão primária, ou hipertensão essencial, e a hipertensão secundária, que é produzida por alguma causa, alguma etiologia de base. A hipertensão essencial, o que a gente tem? Quem que vai definir para a gente quais são as recomendações de terapêutica e quais são as recomendações classificatórias? É esse Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, JNC. E aqui a gente tem o livro citando o JNC7, né? Lá no Fisiopatologia, no que está em espanhol, que é a 9ª edição, também tem a citação do JNC7. Porém, o professor citou e a gente já sabe que a gente tem o JNC8. Né? E aí tem algumas mudanças na classificação e na sugestão de estratégia terapêutica que os estudos fazem, né? Diferentes entre si. Então a gente começa a falar primeiro que a primeira consideração é de que as pressões normais são menores de 120 e menores de 80 na diastólica, menor de 120 na sistólica e menor de 80 na diastólica. Entre 120 e 139 sistólica e 80 e 90 diastólica, a gente considera que essa pessoa está no estado pré-hipertensivo, né? E aí aqui, só antes da gente ir para a tabela, só para observar o que mudou de fato, né? Então uma das coisas que eu vi que mudou de fato é que o livro aqui sugere que adultos com diabetes mellitus, e ele não fala nada sobre doença renal crônica, mas de adultos com diabetes mellitus, a gente deve manter uma pressão reduzida menor, né, do que 130 na sistólica e 80 na diastólica. E aí tá aqui o JNC, que sugere um outro raciocínio em relação a esse tema, né? Se você tiver para o JNC e dá uma lida, são né? Aí a primeira recomendação que ele faz é fazer uma diferenciação para as pessoas maiores de 60 anos, né, em que as pressões para as pessoas maiores de 60 anos devem ser consideradas altas a partir ou igual a 150 na sistólica e 90 na diastólica, né, um 15/9, e o objetivo terapêutico deve ser manter essas pressões abaixo desses dois valores que foram ditos, né, 150/90. E aqui tem a base dos estudos para recomendação. E a segunda recomendação que eu observei, está bem aqui para baixo, é que as pessoas menores que 60 anos e maiores que 18 anos que tenham diabetes mellitus ou chronic kidney disease, que é doença renal crônica, a farmacologia, o objetivo, a gente deve iniciar um tratamento farmacológico quando essa pressão sistólica for maior que 140 ou diastólica maior que 90, e o objetivo terapêutico é manter esses valores menores do que 140 e do que 90, e é diferente do que está trazendo o nosso livro, né? O livro está falando menores que 130 e 80. Alguém viu, fazendo algum estudo, que não deve ter trazido resultado significativo, manter se esforçar para manter essa pressão menor do que 130 e 80, e aí os valores mudaram, talvez por esses achados nos resultados, né? Não deve mudar a morbimortalidade desses pacientes com diabetes mellitus e doença renal crônica. Para adicionar aqui, mas o JNC7 não trazia essas considerações na recomendação. Então, indo para a tabela, o que a gente vai observar? Que classificação é normal quando as pressões sistólica for menor que 120 e diastólica menor que 80. O que se deve fazer? Eu pego um paciente que eu meço essas duas pressões nesses dois pontos. Reavalio em 2 anos.
Então, em 2 anos, a gente vai observar outra vez que mudança sofreu esse paciente. O quadro que a gente vai classificar como pré-hipertenso é uma medição que a gente fez, uma medição inicial de 120, entre 120 e 139 ou 80 e 89, né? Então, depois de avaliar esse paciente, receber esse paciente com essas pressões, o que eu vou fazer? Vou reavaliar em 1 ano, e aí essa marcação aqui que é a sugestão para os avisos para modificação do estilo de vida, né? Estimular esse paciente a diminuir o peso, caso ele tenha sobrepeso, índice de massa corporal maior que 25, acho que é 25, e mudar os outros hábitos, né? Hábitos alimentares, estimular o início de uma rotina de exercícios físicos e coisas deste tipo, né? A gente vai observar o que eu vou fazer para mudar, o que eu vou olhar para mudar. Vou olhar os fatores de risco do estilo de vida, né? Então, dieta hipossódica vai ser a primeira coisa, claro. Perda de peso, né? Obesidade. Caso meu paciente consuma álcool em excesso, sugerir que ele pare com isso. E aí fazer uma ingesta dietética, né, controlada de potássio, cálcio e magnésio também, além do sal, certo? Então essa é a primeira coisa. Quando a gente classifica um paciente com hipertensão de estágio 1, né, que é o mais de 140 por 90 até 159 ou 99, a gente reavalia em 2 meses para confirmar o diagnóstico de hipertensão de estágio 1, certo? E aí cabe as recomendações aqui, aviso sobre a modificação do estilo de vida, e nesse caso aqui, eu acho que depois da reavaliação em 2 meses, se a gente mantém essa hipertensão de estágio 1, talvez deve-se entrar com um lançamão de uma estratégia medicamentosa para terapia nesse paciente. Hipertensão de estágio 2, que são maiores que 160 e maiores do que 100, maior que 160 na sistólica e maior que 100 na diastólica, o que a gente deve realizar? Avaliação e encaminhar o local de cuidados dentro de 1 mês, né? O que é essa avaliação? É um mapa, né? Monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é o que eu vou fazer com um aparelhinho lá por 24 horas, etc. Então, por quê? Porque aí a gente, de fato, vai fazer essa avaliação, né? Observar qual é a evolução desse paciente em 24 horas, e aí, de fato, fazer o diagnóstico ou de hipertensão de estágio 1 ou de hipertensão de estágio 2, caso seja o caso, e partir para as estratégias terapêuticas medicamentosas. E em pacientes com pressão mais alta do que 180, 110, né? 180 sistólica, 110 diastólica, a gente vai fazer avaliação e tratar imediatamente ou, né, observar a desenvoltura do quadro clínico e dentro de 1 semana, né, caso, sobretudo se for um paciente que está internado, e enviar para o local de cuidados específicos nessa 1 semana aqui, né? Então o prazo é muito menor se a gente está observando o paciente com 180, 120 aqui, e já vai entrar aqui já se deve lançar a mão aqui de uma terapia medicamentosa para esse paciente com mais de 180, 110. Então, só repetindo os valores. Normal, menor que 120 e 80. Pré-hipertenso, entre 120 e 139 em sistólica e 80 e 89 em diastólica. Hipertensão de tipo 1, 140, entre 140 e 159 em pressão sistólica e entre 90 e 99 em pressão diastólica. E hipertensão de tipo 2 é maior ou igual a 160 em pressão sistólica e maior ou igual a 100 em pressão diastólica, certo? E aí o livro entra na compreensão dos fatores de risco constitucionais, né? Então a gente vai ter 2 tipos de fatores aí, a gente classifica os fatores em dois tipos, os fatores que são constitucionais, certo? E os fatores que são relacionados ao estilo de vida dos pacientes, né? Então, dos constitucionais, a gente tem a história familiar de hipertensão, né, fatores genéticos, a raça
comum, e os aumentos de pressão relacionados à idade, certo? E aí outro fator que deve ser discutido é a resistência à insulina. Em pacientes que têm resistência à insulina, a gente tem uma hiperinsulinemia resultante, a gente vai ter algumas anormalidades metabólicas, por exemplo, diabetes tipo 2, certo? Começando a discussão pela história familiar, e o livro traz, na verdade, sua compreensão de que foram identificados alguns fatores relacionados, né, alguns genes relacionados a essa alteração e aparição da hipertensão arterial, porém, são múltiplos os genes em muitos locos, em muitas posições, e a gente não consegue identificar exatamente quais são esses fatores, mas há relação, né? Depois, alterações de pressão sanguínea relacionadas à idade, e aí o livro vai trazer para a gente o conceito de que a pressão sanguínea no recém-nascido ela começa bem baixa, né? Depois ela vai, aos 10 anos de idade, se altera para 78 mililitros de mercúrio. E aí no final da adolescência ela vai chegar aos 120, que é o normal, né? Até as idades adultas. E aí essa pressão ela vai aumentando, vai seguindo, aumentando até os 50 anos de idade, e depois ela começa a declinar a partir dos 60 anos de idade, sexta década em diante. E aí entra a discussão de raça, né? Então, a hipertensão ela é mais prevalente nos afro-americanos e também é mais grave, né? Também produz mais complicação e mais lesão de órgão-alvo, né? É comum que apareça essa hipertensão nos negros em idade mais prematura do que comparado aos brancos, e se não é tratada cedo o suficiente, a gente tem um maior grau das lesões cardiovasculares e renais, qualquer nível de pressão. Foi identificado níveis mais baixos de renina do que em pessoas brancas com hipertensão, nos negros, e se acredita que essa renina é secundária à retenção de sódio ou excesso de volume, né? Então, se a gente tem sugere a ideia de que se a gente tem um sustenido aumento no volume, retenção de sódio e água, de sal e água, o mecanismo, o eixo de renina, onde tem sinal de aldosterona, obviamente vai ter uma menor secreção de renina, né? Resistência à insulina e anormalidades metabólicas, e a gente está falando de uma resistência à insulina e uma hiperinsulinemia, porque a insulina que é produzida não é bem aceita pelas células de modo geral desse organismo, e aí esse paciente fica com a insulina alta no sangue, altos níveis de glicose, né? E é o que a gente vai chamar é o que vai produzir, num segundo momento, a diabetes de tipo 2, as hiperlipidemias e a obesidade pela deposição, porque essa glicose tem que ir para algum lugar, ela é usualmente utilizada na deposição de adipocitos, e a excreção de urina, a excreção da glicose na urina é alta para esses pacientes, né? E aí a gente vai ter o que a gente chama de síndrome cardiometabólica ou síndrome metabólico, que é uma discussão bastante ampla. E aí o livro sugere que algumas intervenções não farmacológicas, como a restrição calórica, perda de peso, exercícios, podem tender a diminuir a resistência à insulina e aí melhorar a atividade metabólica desse organismo. E aí a gente entra na discussão sobre os fatores de risco do estilo de vida, né, que são os modificáveis, os mais modificáveis aí. Então, o que a gente fala? O que o livro traz para a gente? E esses fatores são, basicamente, a alta ingesta de sal, a ingesta excessiva de calorias e a obesidade, né, que é uma consequência da ingesta excessiva de calorias, o consumo excessivo de álcool e a baixa ingesta de potássio, né? Aí o livro sugere que o estresse, embora possa elevar de fato a hipertensão arterial, existem poucas evidências que ele se associe a elevação crônica na pressão sanguínea. Porém, ele pode produzir, obviamente, uma crise hipertensiva. O tabagismo e uma dieta com alto teor de gorduras não são fatores de risco primários para a hipertensão essencial, porém são fatores de risco para a doença cardíaca coronariana e devem ser evitados. Aí a gente vem para o primeiro ponto, que é a alta ingesta de sal, certo? Então o sal ele eleva o volume do compartimento intravascular, volume líquido,
do sangue, né? Além de aumentar a sensibilidade dos mecanismos cardiovasculares ou renais às influências do sistema nervoso simpático, ou seja, o sistema nervoso simpático vai ser mais ativo nas pessoas que têm um aumento na ingesta de sal, e o outro mecanismo é uma alteração no eixo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O livro sugere que os estudos sugerem que, inclusive, a alteração produzida pode ser produzida pelo cloreto ao invés do sódio de si, e é difícil estudar, porque o sódio na dieta ele está junto com o cloreto em todos os casos, né? 95% dos casos. Porém, né, a gente tem um estudo InterSalt que eu trouxe aqui, está no comentário, e esse estudo sugere que uma redução na ingesta de sal produz uma redução, um decaimento considerável na pressão sanguínea, certo? Ou seja, deve-se considerar, sim, com certeza, a diminuição do consumo de sal. E o link que é dessa pesquisa, né? Aí o livro sugere que a gente deve considerar uma ingesta máxima de 6 gramas ao dia, recomendada pelo American Heart Association, e o livro traz pra gente informação sobre o DASH, né? Dietary Approaches to Stop Hypertension. Dietary Approaches to Stop Hypertension, que é uma aproximação dietética para diminuir a hipertensão, parar a hipertensão. Que é um plano nutricional, basicamente, onde a gente tem a concentração dietética com mais frutas, vegetais, produtos lácteos com baixo conteúdo de gordura, grãos inteiros, carnes de aves, peixes e nozes, né? Próximo ponto é a obesidade, né? Então, a gente tem uma relação da redução de peso, por exemplo, de 4,5 kg com decréscimo considerável na pressão sanguínea, certo? Aí o livro traz a compreensão da relação cintura-quadril, onde a gente tem uma associação entre a hipertensão e essa relação cintura-quadril aumentada, que é a obesidade central, ou seja, na gordura abdominal, primeiro ponto é que parece que ela é mais resistente à insulina do que a gordura depositada no restante do organismo, é que o livro fala de nádegas e pernas. Porém, a gente tem evidências de que essa gordura abdominal ela é liberadora de leptina. E a leptina ela é um hormônio derivado de adipócitos, né, liberado pelos adipocitos, e atua diretamente sobre o hipotálamo, que ativa o sistema nervoso simpático e produz vasoconstrição e produz um aumento substancial aí da hipertensão arterial. Então, a quantidade de gordura no organismo ela está relacionada ao aumento da tensão arterial de fato. Aí o livro fala sobre o consumo excessivo de álcool, né? E, obviamente, a gente tem o estudo trazendo que as pessoas que consomem 3 ou mais drinks por dia têm aumento do risco de apresentar hipertensão essencial. Sobretudo as pressões sistólicas são mais afetadas, mas não se entende de fato o mecanismo que o álcool exerce sobre essa condição, né? E o que a gente tem é, de fato, um estudo epidemiológico, análise de um grande número de pacientes. Ingesta dietética de sódio, cálcio e magnésio. Potássio, cálcio e magnésio. E aí, mais dando enfoque na potássio, né? Dietética de potássio. Então, esse mesmo estudo, o InterSalt, observa que nas pessoas que a gente observa, em que foi encontrada uma excreção urinária de potássio de 60 mmol por dia ou maior, a gente associou uma redução na pressão sistólica de até 3,4 mm de mercúrio e na diastólica de 1,9. Ou seja, a gente observar a excreção urinária de potássio sugere exatamente, e com bons níveis de potássio no sangue, né, obviamente, sugere exatamente que a ingesta de potássio tem sido aumentada, né? Então, tem a relação direta da ingesta de potássio com a excreção de potássio e a diminuição da pressão sistólica, né? E aí, já tem a construção da ideia de que, naturalmente, uma dieta que seja rica em potássio, ela vai ser baixa em sódio.
né? Porque os alimentos que contêm potássio, eles contêm baixas concentrações de sódio. Então, a gente tem essa compreensão aí, trazendo pra gente sobre os fatores de risco de modo geral. E aí o livro vem trazer pra gente a compreensão do conceito de lesão em órgãos-alvo, né? Então ele explica que a hipertensão essencial tipicamente é assintomática. E onde que é que ela começa a produzir sintomas de fato? Quando ela começa a lesionar os órgãos a longa duração, né? Então a gente tem comumente acontecendo lesão nos rins, no coração, nos olhos e nos vasos sanguíneos. Essa lesão dos vasos sanguíneos pode lesionar vários outros órgãos e mais comumente afeta estes órgãos e região encefálica, produzindo acidente vascular encefálico, AVC, acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico por isquemia ou por hemorragia, né? Então, a hipertensão que ela produz? Ela produz aterosclerose. Então, é mais comum, ela predisposiciona que aconteça a aterosclerose, que é a deposição de lipídio na íntima das artérias, e o que aumenta o risco da aparição de doença cardíaca coronária, das artérias coronárias, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e doença arterial periférica, né? E aí o livro traz para a gente a informação de que a terapia antihipertensiva está associada à diminuição de 30% a 40% dos AVS, 20% a 25% dos infartos do miocárdio e mais de 50% dos casos de insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência cardíaca de modo geral, né? E aí, esse quadro aqui vai trazer para a gente um quadro bastante importante de se lembrar. Vai trazer para a gente quais são os principais acometimentos que uma hipertensão crônica pode produzir, né? Então, no coração, o que a gente vai ter? Hipertrofia ventricular esquerda, o que vai produzir depois para a gente, no segundo momento, se não for cessado, uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Ou uma doença coronariana. A gente sabe que hipertrofia está relacionada a esses achados de doença coronariana ou insuficiência cardíaca congestiva ou disritmia, né? Porque se a gente tem um aumento do músculo, aumento de modo geral do músculo, aumento hipertrófico do músculo, mas não tem um aumento das células das fibras e das células dos corpos celulares que estimulam esse músculo às contrações, de fato, a gente vai ter uma disfunção nesse eixo condução elétrica e vai ter de fato uma disritmia, né? Angina ou infarto miocárdio, como eu falei, revascularização coronariana anterior, começa a ser necessária a revascularização, insuficiência cardíaca. No encéfalo, acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico, né? Porque uma alta pressão pode levar a ruptura de fato do vaso, né? E uma hemorragia, geralmente hemorragia aracnoide. E o próprio efeito aterosclerótico da hipertensão crônica vai fazer com que a gente diminua a perfusão nos tecidos cerebrais que são tão sãos, e essa diminuição da perfusão vai produzir um insulto isquêmico ao encéfalo, né? Do encéfalo. Por isso que a gente tem o aumento da tensão arterial, essa hipertensão crônica relacionada a essas doenças no sistema nervoso central. Doenças renais crônicas, né? A gente vai ter o que chama de nefroesclerose, sobretudo nos indivíduos que são diabéticos, a gente tem uma aceleração do curso da nefroesclerose diabética. Inclusive, aí entra de novo na discussão de que a American Diabetes Association recomenda que a gente mantenha os níveis de tensão arterial das pessoas diabéticas inferiores a 130/80. Eu não sei se o JNC 8, surge em 2014, por ali, ele altera essa relação para 140/90, que observou a partir daquele momento, deste último, que a ADA estabeleceu essa recomendação. Não sei se observou e praticar de fato essa estratégia não mudou no resultado da morbimortalidade. E
doenças vasculares periféricas de modo geral, né, onde a gente tem uma aterosclerose dos vasos, obviamente vai ter problema de circulação nos vasos, dores, e retinopatia, né, onde que a gente vai uma retinopatia hipertensiva, né? Então, pelos mesmos motivos em que a gente tem uma retinopatia no encéfalo, imagino, a gente pode ter uma hemorragia na retina, né? Vai produzir essa doença na retina. Talvez pode ter também, até também, uma microhemorragia com uma deposição de hemosiderina, é algo a se pensar. Ou então a própria aterosclerose dos vasos, essa diminuição da capacidade de dilatar-se desses microvasos pode produzir um insulto isquêmico à retina e uma lesão à retina. Por isso que a gente vai ter essa retinopatia sendo produzida por hipertensão arterial, né? Então, o próximo ponto a ser discutido são os critérios e as ferramentas diagnósticas da nossa hipertensão arterial essencial, né? E elas são o diagnóstico é feito por repetidas medições da pressão sanguínea, certo? Então, outros testes auxiliares de diagnóstico, como raio-x, teste laboratorial, são utilizados mais para excluir a hipertensão secundária ou determinar a presença de lesão a órgão-alvo, né? São utilizados para, de fato, definir a hipertensão essencial, que é a primária, certo? E a gente vai ter quais são essas ferramentas que são utilizadas, né? Então a gente tem a medição de pressão sanguínea em ambulatório. Pode ser uma medição ambulatorial ou automedição, e a gente vai usar diferentes parâmetros para fazer diagnóstico, né? A gente tem o Canadian Hypertension Education, que sugere que se são visitas ambulatoriais, a gente deve fazer essas visitas em intervalos curtos, 3 visitas durante 6 meses, para uma pressão maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Então, em pressões como essa, tem 3 achados como esse durante 6 meses, em 3 visitas do paciente, que é simplesmente maior do que 140/90, ele é um hipertenso de tipo 1, certo? E aí, utilizando os critérios para análise da pressão sistólica ambulatorial ou a utilização do Holter, do mapa de 24 horas, né, quando for análise ambulatorial, a gente tiver uma sistólica maior que 135, maior que 85 em várias medições, né, nessas 3 visitas, em 3 medições como essas, a gente tem o diagnóstico de hipertensão. Ou então, se a utilização do Holter estabelecer uma pressão média maior do que 130 sistólica, maior do que 80 diastólica, 130/80, a gente também vai ter diagnóstico de hipertensão, certo? Então, esses são os critérios para a medição da pressão sanguínea no ambulatório. E aí o livro vai trazer para a gente a compreensão do conceito das variações circadianas na pressão sanguínea, né? A gente sabe que a pressão sanguínea ela tende a ser mais alta pela manhã, e o ponto mais baixo dela é atingido mais ou menos entre as 2 e 5 da manhã, certo? Aí o livro ensina para nós 2 termos diferentes, que são dippers. Os dippers são as pessoas que têm um perfil circadiano normal, em que a pressão ela sofre essas alterações, né, mais alta pela manhã e depois ela vai diminuindo ao longo do dia até atingir menor ponto de pressão entre 2 e 5 da manhã, e os non-dippers, onde a gente tem um perfil de pressão sanguínea em 24 horas achatado, né, mais linear. A gente não tem esse incremento da pressão pela manhã, mas também não tem uma diminuição, a pressão se estabelece numa linha, sendo ela um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. E aí o livro fala que a gente tem evidências de que os non-dippers, que não têm essa variação de pressão, têm um risco mais alto de desenvolver lesão a órgão-alvo do que as pessoas que são dippers, certo? O livro vai trazer também pra gente que alterações no perfil circadiano normal de pressão sanguínea, que é essa variação,
alterações nesses eixos de variação podem indicar para a gente vários distúrbios e podem acontecer nesses distúrbios, né? Como hipertensão maligna, síndrome de Cushing, pré-eclâmpsia, hipotensão ortostática, insuficiência cardíaca congestiva e apneia do sono. Então, nessas condições, nessas entidades patológicas, a gente pode ter uma alteração desse perfil circadiano que é mais alto pela manhã e mais baixo na madrugada, a partir das 2 da manhã até as 5. E aí, num último momento, o livro vai trazer para a gente a compreensão da estratégia terapêutica, né, para manter o tratamento da hipertensão essencial, certo? Então, a gente vai ver que o principal objetivo do tratamento para a hipertensão arterial é manter essa tensão arterial abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, certo? E nos pacientes com diabetes ou doença renal, a meta é abaixo dos 130 por 80, porém, deve ser observado ali o último JNC 8, certo? Que aparentemente eleva de volta para 140 por 90 porque não viu bons resultados. Aí o livro traz para a gente que as pessoas com hipertensão secundária, obviamente, têm uma etiologia de base, deve-se corrigir ou controlar a condição que causa a hipertensão, certo? E aí ele vai trazer para a gente essa figura que sugere um algoritmo aqui, uma estratégia para a estratégia terapêutica de hipertensão arterial sistêmica essencial, né? Onde a gente vai ter a modificação do estilo de vida no primeiro momento e num segundo momento o tratamento farmacológico de fato, né? Então, qual que é o primeiro ponto da estratégia? É a modificação do estilo de vida. E o livro vai trazer para a gente um quadro mostrando o que essa modificação faz. Então, a redução de peso ela pode diminuir de 5 a 20 milímetros de mercúrio a cada 10 quilos de perda de peso, né? É bastante expressiva essa marca. A adoção do plano de alimentação DASH, que é o Dietary Approach to Stop Hypertension, pode diminuir de 8 a 14 milímetros de mercúrio. Redução da ingesta de sódio, de sal, diminuir de 2 a 8 milímetros de mercúrio. A atividade física regular por pelo menos 30 minutos por dia, na maioria dos dias da semana, pode ser, por exemplo, uma caminhada, pode diminuir de 4 a 9 milímetros de mercúrio. E a moderação, né, a diminuição do consumo de álcool para não mais do que 2 drinks por dia, pode diminuir também de 2 a 4 milímetros de mercúrio. Mas o que mais me chama a atenção é essa diminuição de 5 a 20 milímetros de mercúrio a cada 10 kg de perda de peso, o que seria o ideal aqui para a nossa modificação no estilo de vida, né? Porém, se a gente mantém se o paciente mantém uma hipertensão arterial, é necessário que a gente faça outras modificações, né? Então, se a pressão sanguínea que não é a meta não for atingida, né, de 140 por 90, abaixo de 140 por 90 ou abaixo de 130 por 80 pacientes com diabetes e doença renal crônica, a gente vai fazer a escolha das drogas iniciais, né? E aí a gente tem as drogas sem indicações forçadas e com indicações forçadas. Qual que é esse conceito de com indicações forçadas? Drogas para as indicações obrigatórias, né? Outras drogas antihipertensivas, diuréticos, IECA, bloqueadores de receptores adrenérgicos, beta-bloqueadores, bloqueadores, concentração de cálcio, conforme necessário. Então, no caso de hipertensão de estágio 1, com a sistólica de 140 e 150 e a diastólica entre 90 e 99, a gente vai utilizar diuréticos do tipo tiazida para a maioria, que pode-se considerar inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores adrenérgicos, beta-bloqueadores ou bloqueadores da concentração de cálcio. Deixa eu só confirmar se é exatamente isso. Bloqueadores dos canais de cálcio, não da concentração de cálcio. Canais de cálcio, né, para diminuir a contratilidade
desse miocárdio e diminuir a vasoconstrição também, porque o cálcio em movimento nas membranas celulares do endotélio das células musculares lisas das artérias produz constrição. E aí, no caso de hipertensão de estágio 2, a gente vai utilizar a combinação de 2 drogas para a maioria, usualmente diurético do tipo tiazida e ECA, ou diurético e bloqueador de receptor adrenérgico, ou diurético e bloqueador, ou diurético e bloqueador do canal de cálcio. Certo? Hipertensão do estágio 2 é uma pressão sistólica, pressão arterial sistólica maior do que 160 e pressão arterial diastólica maior do que 100. Se não me engano, é isso mesmo, né? 100. Maior do que 100. Maior do que 110 seria 180, 110 para crise hipertensiva. Traz ali pra gente. Então, se a gente não chegou numa pressão sanguínea meta, se a gente chegou numa pressão sanguínea que ainda não é a meta, a gente deve aperfeiçoar as dosagens, né? Ou utilizar drogas adicionais até que atinja de fato a meta. Então, esse é o algoritmo, né? Começar com modificações de estilo de vida, depois começar a escolher drogas iniciais para as pessoas que têm hipertensão de estágio 1, um tipo de droga, geralmente diuréticos para a maioria, ou então para as pessoas que têm hipertensão de estágio 2, a gente vai iniciar a combinação de 2 drogas, né? Usualmente diurético e mais um, certo? E aí, se não atingir a meta, a gente vai reobservar as dosagens ou adicionar algumas drogas para poder alcançar a pressão desejada. E por último, o livro vai trazer aqui para a gente a compreensão de hipertensão sistólica, né? E o que é a hipertensão sistólica somente? Está definido pelo JNC7 também como uma pressão sistólica maior, igual ou maior do que 140 mm de mercúrio, ou menor ou igual, menor na verdade somente, a 90 mm de mercúrio. E o que a gente tem sob essas condições, né? A gente vai ter 2 aspectos a observar. O primeiro é a real elevação da pressão sistólica, que já vai produzir por si só danos, e a outra é a elevação desproporcional da pressão diferencial, quando a gente tiver uma diferença muito grande entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, né? Então, durante a sístole, se a gente tiver pressões elevadas durante a sístole somente, a gente vai estimular primeiro a hipertrofia ventricular esquerda, aí vão aumentar as demandas miocárdicas, né? E a gente pode produzir miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca esquerda. Esse já é o primeiro ponto. Só aumentando as demandas miocárdicas, por exemplo, a gente já pode produzir ali estímulo isquêmico, né? Insultos isquêmicos a esse miocárdio, necrose de uma parte dele, miocardiopatia dilatada. Por outro lado, a redução absoluta ou relativa da pressão diastólica em relação à pressão sistólica vai produzir para a gente uma deficiência na perfusão coronária, né? Porque a gente sabe que as artérias coronárias elas se irrigam quando o sangue volta em pressão diastólica, né? Então, essa pressão diastólica, num movimento diastólico, quando o sangue está voltando ali para bater de volta na válvula aórtica, ele vai descer para as artérias coronárias, que a gente sabe que saem exatamente dali, né? Daquela primeira porção da aorta saindo do coração, da câmara cardíaca. Então, se a gente tiver uma redução dessa pressão diastólica, vai ser menor a força de empuxo desse sangue para produzir fluxo para as câmaras cardíacas, né? E a outra condição, a outra consideração são as muito elevadas diferenças de pressão, né? A pressão diferencial muito elevada. E por que a gente tem um distúrbio nessa condição? Porque se eu tiver uma pressão sistólica muito elevada e uma diastólica, essa pressão diferencial for muito elevada, né? Uma sistólica muito alta e uma diastólica muito baixa, a força que eu estou exercendo sobre os vasos vai ser muito grande, né? E o momento de relaxação dos vasos, que é um momento maior do que o momento em que ele está suportando força extrema,
neste momento em específico, ele vai estar suportando uma força muito pequena. Ou seja, esse vaso ele vai deixar de ser resistente às porradas que a pressão sistólica produz. E aí o que a gente vai ter? Distensão direta das artérias, lesão aos elementos elásticos das artérias, um aumento da predisposição da produção de aneurismas, obviamente, porque a gente está perdendo elementos elásticos, e lesão de túnica íntima. Né? Toda vez que eu tiver aquela agressão sistólica às paredes das artérias, como a artéria está muito relaxada, porque a diastólica está bem baixa e a diferença entre as pressões é muito grande, eu vou produzir lesão toda vez que surgir aquela porrada da pressão diastólica, e a gente vai ter lesão da túnica íntima, e aí depois deposição de placa de lipídio, de placa aterosclerótica, e no final das contas, o que leva no final das contas à trombose, né? A ruptura dessa placa, a formação de um trombo a esse ponto, nessa topografia, e a oclusão de um vaso.